Sábado, dia 15 de outubro, a esperança do Antigo Testamento. E o primeiro texto que nós vamos ler está na meditação matinal Exaltai-o, do dia 9 de fevereiro, e que diz o seguinte para nós: E afinal, as portas do céu se abrirão para dar entrada aos filhos de Deus, e os lábios do Rei da Glória proferirão as palavras que lhes soarão aos ouvidos como uma música inefável. Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, verso 34. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, vocês já pararam para pensar quão maravilhoso será ouvir essas palavras do próprio Cristo? Continuando aqui o texto. Então, os remidos receberão as boas-vindas às moradas que Jesus lhes está preparando. Seus companheiros não serão mais criaturas vis da terra, mentirosos, idólatras, impuros e incrédulos, mas conviverão com os que venceram Satanás e, por meio da graça divina, formaram um caráter perfeito. Toda tendência pecaminosa, toda imperfeição que aqui os aflige, terá sido removida pelo sangue de Cristo, e a excelência e o resplendor de sua glória, que excede em muito o brilho do sol, são comunicados a eles. Que obra maravilhosa, hein, meu querido irmão, minha querida irmã? Que essa obra possa acontecer hoje no nosso coração. Amém? Pelo poder e pela graça de Cristo. Bom, agora nós vamos ler o próximo texto aqui. Ele está no livro Spiritual Gifts, volume 3, e diz o seguinte para nós. Abraão acreditava que Isaque fosse o filho da promessa. Também acreditava que Deus quisesse dizer exatamente o que ele disse quando lhe pediu que o oferecesse como holocausto. Estão vendo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs? Abraão ele não ficou duvidando, se perguntando: será que Deus quis dizer para que eu matasse mesmo o meu filho, esse filho da promessa? Vejam só o que o texto vai continuar dizendo para nós. Ele não vacilou deixando de crer na promessa de Deus, mas acreditou que Deus Vejam só o que o texto vai continuar dizendo para nós. Ele não vacilou, deixando de crer na promessa de Deus, mas acreditou que Deus, que em sua providência deu a Sara um filho em sua velhice, e que exigiu que ele tirasse a vida desse filho, também poderia dar-lhe vida novamente e ressuscitar Isaque dos mortos. É isso que estava escrito no nosso verso para memorizar, não é? Da lição dessa semana, Hebreus capítulo 11, verso 17 e verso 19. Continuando aqui. Quando a mão de Abraão foi levantada para matar seu filho, um anjo de Deus que havia observado toda a fidelidade de Abraão no caminho para Moriá, o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão! Não estendas a mão sobre o rapaz, nem lhe faças coisa alguma, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Gênesis capítulo 22, verso 11 e verso 12. Que cena maravilhosa, hein, meus queridos irmãos e queridas irmãs? Abraão não negou seu filho, o único filho. E Deus ele também não negou. Ele enviou Cristo para morrer por nós. A diferença é que alguém impediu que Abraão sacrificasse Isaque, mas ninguém impediu que Jesus Cristo fosse sacrificado. E aí Cristo morreu pelos nossos pecados. Por isso, hoje nós temos esperança. Então, graças a Deus, porque Cristo Jesus morreu no nosso lugar. E para finalizar, nós vamos ler um último texto, que está na meditação matinal para conhecê-lo do dia 22 de dezembro, e que diz o seguinte para nós.
Para os que estão perdendo seu amor ao mundo, são muito preciosas a fé e a esperança nas promessas de Deus, as quais abrem perante eles a vida futura, imortal. Suas esperanças se fundamentam em realidades invisíveis do mundo futuro. Suas esperanças se fundamentam em realidades invisíveis do mundo futuro. Cristo ressurgiu dos mortos, como as primícias. A esperança e a fé fortalecem o coração para que possa atravessar as escuras sombras da sepultura, com plena fé de que eles ressurgirão para a vida imortal na manhã da ressurreição. O paraíso de Deus, o lar dos benditos, ali todas as lágrimas serão enxugadas de todos os rostos. Quando Cristo vier pela segunda vez, para se fazer admirável em todos os que creem, segundo Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, a morte será tragada pela vitória, e não haverá mais doença, nem tristeza, nem morte. O doador de vida convocará na primeira ressurreição sua posse adquirida, e até essa hora triunfal, quando soará a última trombeta e o vasto exército ressurgirá para a vitória eterna, todo santo que dorme será guardado em segurança, como se fosse uma preciosa joia de Deus, conhecida pelo nome. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, se eu e você viermos a tombar aqui, viermos a morrer, nós seremos guardados como uma joia preciosa de Cristo. E na manhã da ressurreição, quando a última trombeta tocar, quando Cristo pronunciar as suas palavras, o exército dos salvos, ele ressurgirá do pó. Que coisa maravilhosa! Tenha essa esperança no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã, não somente para você, mas para os seus queridos que também já pereceram, que já estão na sepultura. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.